Gente, boa noite para todos. Então, nós vamos começar aqui as nossas atividades. A disciplina Sociedade, Natureza e Sustentabilidade. Tá? Nós vamos trabalhar durante 3 semanas. E toda segunda-feira nós teremos aulas síncronas, de 19 às 21 horas. Tá? Eu vou procurar cumprir certinho o horário, né, para respeitar o pessoal que chega no horário, e também por conta da questão da noite, né? A gente sabe que está todo mundo cansado, tal, então é bom cumprir o horário direitinho, tá bom? Eu estou começando aqui, primeiro apresentando para vocês a questão da página do Moodle, tá? Na página do Moodle, vocês já podem entrar lá, a sala está disponível, né? Ela está disponível desde semana passada. Tem uma imagem aí que eu coloquei para vocês, para quem não conhece, é o Parque Estadual dos Três Picos, aqui na região de Cachoeiras de Macacu. Na verdade, o parque ele ocupa 5 municípios da região: Guapimirim, Friburgo, Cachoeiras de Macacu, Rio Bonito e Silva Jardim, né? Então, é possível até que a gente tenha, nos encontros presenciais, a oportunidade de conhecer aqui a sede do parque, fazer alguma atividade. A gente está avaliando aí como vai ser a aula prática, mas as aulas presenciais, mas a ideia é que seja um momento diferenciado, não seja prova convencional, seja alguma coisa em grupo, seja uma atividade num espaço assim mais privilegiado, que faça o link, né, com o curso, com a disciplina, tá? Então, já vou adiantando que a gente quer fazer algo diferente do que se imagina, né, que normalmente é prova, etc. Não, a gente quer algo mais aplicado, algo mais produtivo, pelo menos na nossa concepção, tá? Aí tem uma breve descrição da disciplina, tá? Onde a gente fala aí da questão dos objetivos, né, o que a gente pretende trabalhar, mas nós veremos que a questão da sustentabilidade que a gente pretende abordar aqui com vocês, ela pretende abordar 3 dimensões, né? A dimensão social, a dimensão ambiental e a dimensão econômica, tá? Mas isso aí é só para vocês verem como que está alimentado já o espaço no Moodle aí da disciplina. A ementa, vou abrir aqui, ela já está, é a mesma, né, que vocês têm lá no projeto do curso, e aí vocês verão, né, a ementa, os objetivos, tá? Então, aqui nos objetivos, a gente fala aqui da questão da crise ambiental, a gente vai começar a falar um pouco hoje, avaliar as questões, as implicações práticas do conceito do antropoceno, né, que é justamente essa era geológica em que o homem tem causado um impacto importante, tem mudado aí um comportamento que, em tese, seria natural. A gente vai falar um pouco de desenvolvimento, ecodesenvolvimento, desenvolvimento sustentável, sustentabilidade. A gente, inclusive, já passou algumas atividades que eu vou comentar daqui a pouco. A gente vai falar um pouco da Agenda 2030, os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. E essa última parte aqui, talvez a gente deixe para ter uma coisa mais concreta, presencial, tá? Mas eu diria que essa semana a gente vai estar dando, vamos dizer assim, um atualizado, fazendo um histórico aí da questão da sustentabilidade, né? Na semana que vem, a gente vai focar na Agenda 2030 e algumas propostas de algumas ações que podem ser implementadas em uma instituição, na sua empresa, ou na sua casa, na sua cidade, né? Algo mais aplicável. E na última semana, eu pretendo destacar aqui as comunicações de relatos de sustentabilidade, ou para aqueles que no setor empresarial conhecem mais, são as comunicações ESG, né? Ou Environment Social Governance, né? Que é o termo mais comum, mais usado no setor comercial, tá certo? Então, essa que é a nossa proposta inicialmente.
Evidentemente, a gente gostaria muito que vocês, principalmente na plataforma, pudessem dar um feedback, trazer as experiências de vocês. Isso é muito produtivo, né, essa troca, tá? E a gente vai incentivar muito para que isso seja feito ao longo do curso. Tá ok? Bom, continuando aqui, se vocês entrarem aqui, as atividades que nós temos para vocês na semana 1, estou passando aqui, nós já temos, eu coloquei para vocês esta apresentação desse encontro 5 no de hoje, já está disponível em PDF, em PowerPoint, que às vezes as pessoas querem usar para alguma coisa, no seu trabalho, ou para ver só o conteúdo, ou querem usar aí na sua atividade profissional. Então, eu sempre disponibilizo o PDF e o PowerPoint, né? Caso alguém deseje acessar, dar uma olhada no material. Tem 2 atividades para vocês, alguns já começaram a fazer. Uma delas é sobre a pegada ecológica, tá? Vamos entrar aqui. Então, você tem um link aqui que você precisa entrar e você vai responder. E aí, tentem ser o mais corretos, né? Talvez na palavra-chave, palavra melhor, mais sinceros possíveis, né? Para poder responder aí essa pegada ecológica. E aí depois vocês vão ter um resultado. E aí, no item seguinte, a gente pede para vocês fazerem uma avaliação, né? Aí vocês vão olhar lá algumas questões, né, que a gente vai pedir para você calcular, então, a pegada ecológica no item anterior, no link, e depois você fazer uma análise dos resultados, né? Quais os itens que apresentaram os maiores percentuais na sua pegada, para você comentar, quantas recomendações, né, que tem algumas recomendações, você considera que seria possível cumpri-las. Então, assim, tem algumas coisas assim que é mais para cada um de vocês estar respondendo, tá? E cada um dentro da sua realidade, lógico. Bom, e por fim, nós temos também uma pesquisa sobre sustentabilidade, que se remete à questão do seu comportamento enquanto ser humano, enquanto cidadão, com relação à aquisição de bens e insumos de empresas. Então, um questionário que algumas pessoas, inclusive, já responderam e que seria importante, né, o prazo de resposta tanto do questionário como da pegada ecológica é até segunda-feira que vem. Então, eu preciso que vocês respondam. Dá para responder no celular. Tem a maioria das questões são questões de múltipla escolha, mas temos também algumas poucas questões abertas, tá? Então, vocês entram lá nesse link aqui, basta clicar no link, vocês vão entrar lá no Google Forms, né, um formulário eletrônico, vocês vão responder, e na segunda que vem, a ideia é trazer, se eu não conseguir trazer o resultado até segunda, mas eu trago o resultado até domingo e apresento aqui para vocês, até para a gente discutir um pouco, tá? Além do conteúdo da semana que vem. Tá? Então, esse material, ele já se encontra disponível lá na plataforma Moodle para vocês, e se vocês tiverem qualquer dúvida, se tem lá, né, dúvidas, poste aqui, e a gente vai estar acompanhando aí, caso vocês tenham alguma dúvida, né? Essa semana é uma semana que tem, de novo, feriado. Então, assim, eu costumo dizer, feriado é bom que é tempo para estudar, né? Então, vocês vão ter tempo aí, principalmente para aqueles que têm atividade de dia, né? Trabalham, estudam, etc., para poder dar uma olhadinha e fazer as atividades. As atividades são bem tranquilas, tá, pessoal? Não tem nada complicado. Que eu desejo que vocês consigam aí realizar as atividades, né? A ideia é passar aí, né, dessa forma, né? Em torno de 2 atividades por semana durante essas 3 semanas, atividades mais aplicadas e mais focadas aí na nossa temática, tá? Se alguém tiver dúvida aí, eu preferiria, em princípio, que vocês colocassem no chat aí para a gente, que eu vou dar o conteúdo, né? E aí, no final, né, para quem já trabalhou comigo, sabe como eu faço, eu vou ler as perguntas aí, se tiver alguma questão, eu vou respondendo ponto a ponto. Então, vocês podem ir colocando as dúvidas aí no chat, perguntando, à medida que o conteúdo for sendo apresentado, e ao final aqui eu vou procurar ler, então, essas perguntas de vocês, tá? Vou procurar tentar responder aqui,
e, eventualmente, eu peço para alguém falar, caso alguma pergunta a gente não consiga entender. Eu acho que dessa forma a gente consegue avançar bem. Ok? Bom, então, iniciando aí a nossa apresentação, eu acho que está todo mundo vendo, né? Que eu estou acompanhando no celular e no computador, né? No computador aqui para mim, no celular está ok. Então a gente pode iniciar. Então, o nosso conteúdo de hoje a gente vai tentar trazer alguns conceitos que muitas vezes eles acabam caindo no senso comum, ou na desinformação, ou na mistura de conceitos. Eu peço desculpa para aqueles que já atuam na área, que já dominam esses conceitos, né? Mas, de qualquer forma, a gente preocupado, né? Para a gente poder falar a mesma linguagem, né? Ter o mesmo nivelamento aí de informações, a gente pede desculpas, mas a gente vai rever aqui esses conceitos, tá? Peço um pouco de paciência aí. Logicamente, a gente não vai se aprofundar muito, mas vai trazer alguns conceitos que nós consideramos importantes aí, para que todos tenham, para que a gente possa, de uma forma concreta, avançar aqui e poder avançar, não só na disciplina, mas no curso como um todo. Tá? Então, assim, algumas questões que a gente precisa rever, por exemplo, o que é uma mudança climática, né? O que é o efeito estufa, né? O que é um aquecimento global. Então, a gente vai tratar esses temas aí com vocês hoje e também fazer um histórico, né, de toda essa discussão a nível mundial, questões do Brasil, né? Eu acho que a gente vai falar inicialmente, tecnicamente, o que são esses conceitos, em seguida vai fazer um histórico aí dessa discussão em nível mundial e, por fim, a gente vai trazer a questão da realidade do Brasil, tá? Então, a gente começa falando da questão do que é mudança climática, né? Que é uma variação a longo prazo. Né? Tem uma questão estatística que está vinculada, né? Ou seja, não é uma variação feita, observada de forma isolada, ela tem uma análise estatística, né? E a gente avalia um determinado parâmetro climático médio ou na sua variabilidade, né? Durante um período extenso de tempo. Então, quais seriam esses parâmetros? Né? A temperatura, por exemplo, que é o mais, vamos dizer assim, é o que chama mais atenção, o que é mais divulgado na mídia. A precipitação, né? A gente tem certeza que todos vocês acompanharam os eventos climáticos né, de precipitação que nós tivemos aqui, por exemplo, na região sudeste, Petrópolis, né, por 2 vezes, aqui na bacia do Rio Paraíba do Sul, na Bahia, nós tivemos questões agora no norte, né? Não é tão divulgado, porque talvez a população lá não seja tão grande, né? Há esse desequilíbrio populacional no país, mas nós estamos lá registrando níveis de enchentes, né? Fora aí da média ou do histórico da região, ou seja, nós temos aí esses parâmetros: temperatura, precipitação, regime de chuvas, ventos. Então, são alguns dos parâmetros que são avaliados. Né? Essas mudanças são acompanhadas ao longo do tempo, elas podem, sim, ser devido a causas naturais, e aí são chamadas de variabilidade climática natural, ou, o que nos preocupa mais, hoje em dia, podem ser atribuídas à realização de algumas atividades humanas e antrópicas. Né? Então, ou seja, atividades que o homem faz e utiliza aí dos recursos naturais. Então, um primeiro conceito aí, né? Então, a mudança climática, em tese, está explicada, a gente vai falar mais daqui a pouco. O que é um efeito estufa? Né? Então, na verdade, o efeito estufa corresponde a uma camada de gases que cobre a superfície da Terra. Essa camada é muito importante, sem ela não haveria vida na Terra, tá? E ela é composta principalmente por alguns gases, né? O gás carbônico, CO2, o metano, o óxido nitroso, o vapor d'água. Né? O vapor d'água também é um gás do efeito estufa. Né? Muitas vezes as pessoas acham que é só o CO2, porque ele é o mais divulgado. Né? Mas, na verdade, esses gases, inclusive o vapor d'água, compõem, então, essa camada, né? De gases que recobre a Terra e faz com que nós tenhamos aí
um equilíbrio nessa temperatura da Terra, né? E esse, então, é um fenômeno, né? Essa camada de gases é um fenômeno natural, fundamental para a manutenção da vida na Terra, pois sem ela o planeta poderia se tornar ou muito frio ou muito quente, e aí você não teria, seria praticamente inviável a sobrevivência das diversas espécies. Bom, mas normalmente parte da radiação solar que chega ao nosso planeta, né, ela é refletida, ela retorna diretamente para o espaço, outra parte é absorvida pelos oceanos e pela superfície terrestre, e uma parte é retida dentro dessa camada de gases, né, causando então o chamado efeito estufa. Daqui a pouco a gente vai mostrar ali um desenho, uma figura que vai talvez melhorar aí a explicação. Mas a questão não é esse fenômeno natural, mas sim o agravamento dele pela emissão dos chamados gases de efeito estufa, o GEE, né? Que é a sigla em português, né? Então, como muitas atividades humanas emitem grande quantidade de gases, formadores do gases de efeito estufa, né? Os GEs, ou GHGs, né? Vocês vão achar em inglês também, greenhouse gases. Essa camada tem ficado cada vez mais espessa, retendo mais calor, aumentando a temperatura da atmosfera, e aí nós chamamos isso, esse aquecimento, além do normal, além do natural, nós chamamos aquecimento global. Então, aqui é um esquema, né? Nós temos aí o nosso Sol, a Terra, né? a camada gasosa, nós temos ali o número 1, né? É a radiação que é emitida pelo Sol, né, em direção ao planeta. Ao incidir na superfície terrestre, uma parte, que é o número 2, uma parte dessa radiação atravessa os gases presentes na atmosfera e atinge a Terra. Outra parte, que é o 3, ela da radiação é refletida pelas nuvens. Então, as nuvens exercem um fator importante de atenuação dessa radiação. Portanto, essa parcela, que é a parcela 3, não atinge a superfície da Terra, ela é refletida, volta para o espaço. A parcela 4 é a radiação que atinge a superfície da Terra, perdão. Parte é absorvida pelos solos e oceanos e parte também é refletida de volta para a atmosfera. Então, você tem a radiação que chega na superfície, uma parte é absorvida pelos solos, pelo oceano, pela água, né? E outra parte também é refletida de volta para a atmosfera. Só que a radiação que chega, nós chamamos de radiação de ondas curtas. E a radiação que é refletida, nós chamamos radiações de ondas longas, tá? Normalmente, de ondas curtas aí na faixa do visível, que é o que predomina na radiação solar, e a radiação que é emitida ou refletida volta em ondas longas, né, que nós chamamos a radiação na faixa aí do infravermelho. Tá? Bom, e aí, número 5, né, essa energia que é refletida ou emitida na superfície, ela acaba, vamos dizer assim, ficando retida nessa camada de gases, né, que é a camada de aquecimento. Né? Então, essa radiação ela não sai, que seria, então, o componente 5, gerando, então, o chamado efeito estufa e promovendo, então, o aquecimento do planeta, mantendo a temperatura numa média aí, aceitável e que permite a ocorrência de vida na Terra. Tá? Então, assim, de uma maneira bem prática, bem direta, seria a forma que ocorre essa camada. A grande questão, então, como foi dito, é que com o uso, principalmente dos combustíveis fósseis, a gente acaba disponibilizando mais gases do que a condição natural dentro dessa camada, né, promovendo esse efeito estufa, e, portanto, a temperatura sobe além do desejável, além das condições naturais. É o que a gente vai estar falando mais à frente. Bom, e quais são os gases, né? Nós já falamos, agora tentar detalhar um pouco mais esses gases, né, que compõem, na verdade, o efeito estufa, né? Então, o mais conhecido, o mais popular, o mais famoso, vamos dizer assim, é o dióxido de carbono. Ele é o mais abundante entre os gases do efeito estufa.
e ele pode ser emitido por diversas atividades humanas, né? Mas o que a gente divulga mais, né, o que é mais divulgado na mídia, é o uso dos combustíveis fósseis, né? Ou seja, aqueles que estão armazenados na superfície, né, no solo, em profundidade. Então, nós temos aí o carvão mineral, o próprio petróleo, que são combustíveis mais usados atualmente e que, evidentemente, ao fazer a sua extração e promover a sua queima, né, a sua combustão, acaba liberando esses gases na atmosfera. Então, agravando essa questão do efeito estufa. Um outro gás que é o segundo maior contribuinte, no entanto, tem um poder 21 vezes maior do que o CO2, o dióxido de carbono, é o nosso gás metano, né? E ele também provém das atividades humanas ligadas a aterros sanitários, lixões e pecuária. Então, além disso, pode ser produzido por meio também pela digestão de ruminantes, né? E eliminado aí por eructação, ou arroto, né? Ou por fontes naturais. Tá? Então, cerca de 60% da emissão do metano provém também de ações antrópicas. Né? E se alguém acha que, será que tem tanto boi assim? Só para vocês terem ideia, hoje o Brasil tem 208 milhões de habitantes, né? A estimativa agora para o mês de abril de 2022, e nós temos uma estimativa de rebanho bovino brasileiro em 2020 de 218,2 milhões de cabeças de gado. Então, vejam, nós temos mais de uma cabeça de gado por habitante no nosso país atualmente. Tá? Então, é um dos maiores rebanhos do mundo. Né? A gente sempre disputa com a Austrália, né, em termos de rebanho, e o nosso rebanho é muito grande e a nossa expectativa até que esse rebanho aumentem, né? Por conta aí vamos dizer assim, dos incentivos, né, à pecuária nacional. Bom, nós temos também o óxido nitroso, o N2O, então também ele pode ser emitido por bactérias do solo, no oceano, né? Mas as práticas agrícolas, principalmente aí, que tem fontes de óxido nitroso, também podem promover a sua liberação na atmosfera. Né? Então, o cultivo do solo, o uso de fertilizantes nitrogenados, tratamentos de dejetos, então tudo isso, né, pode propiciar a liberação desse gás, e esse gás ele pode aumentar as temperaturas em cerca de 298 vezes maior do que o próprio CO2. Então, vejam, né, são gases com menor percentuais, assim como o metano, o óxido nitroso, com menores percentuais disponíveis na atmosfera, mas com a capacidade aí muito maior de promover o aquecimento, né? aumentar a temperatura. Também nós temos gases fluoretados, né? Que são produzidos pelo homem a fim de atender algumas demandas, necessidades industriais. Né? Então, nós podemos citar aí o hidrofluorocarbonetos, usados aí em refrigeração, sistema de arrefecimento, também o hexafluoreto de enxofre, usado na indústria eletrônica, o perfluorocarbono, né, que é emitido na produção de alumínio, clorofluorocarbono, também mais conhecido, CFC. Então, todos esses gases aí também fluoretados, eles têm são gases aí importantes na questão do efeito estufa. Né? E o vapor d'água, que é presente na atmosfera, também capta o calor irradiado pela superfície terrestre e também tem um papel aí importante de distribuição em diversas direções dessa radiação para o aquecimento do planeta. Então, esses aqui são os principais gases aí do efeito estufa. E, na sequência, a gente vai começar a falar agora de dados científicos, né, que são divulgados em relatórios. A gente vai trazer alguns resultados aqui para vocês. Logicamente, sempre eu coloco as fontes desse material para que vocês depois possam pesquisar, caso desejem. E aqui a gente está, na verdade, está fazendo um overview, né? Está tentando fazer aqui um apanhado geral com vocês. Tá? Bom, então aqui o aquecimento global então, é o aumento da temperatura média dos oceanos e da camada de ar próxima à superfície da Terra, que pode ter
que pode ser de consequências naturais e atividades humanas. Então, isso se deve ao aumento das emissões de gases, né, que causam o chamado efeito estufa, principalmente aí o CO2. E esse gráfico aí a gente tenta mostrar aqui para vocês desde aí do século XVIII, do século XIX, né, quando iniciou aí a Revolução Industrial. Nós temos uma acumulação desses gases na atmosfera, né, que são pesquisados, né? Essa pesquisa aí de conteúdos de atmosfera, por exemplo, são feitas nas calotas polares, né? Quanto mais retirando aí camadas de gelo cada vez mais profundas, você consegue registros de concentração do ar em épocas passadas, né? Então você consegue fazer pesquisa, conseguir essa concentração ao longo do tempo, tá? E aí esse gráfico aí é um gráfico que mostra o aumento, né, e projeções aí dessa concentração dos gases do efeito estufa. Então, a Revolução Industrial foi um marco importante. Ela se iniciou, a Revolução Industrial, na segunda metade do século XVIII e se espalhou pelo mundo, causando grandes transformações, né? Causou, sim, benefícios para o ser humano, os chamados benefícios imediatos, né? A produção de insumos e produtos aí para o ser humano, no entanto, a um preço que é a emissão desses gases de efeito de estufa. Bom, continuando um pouco mais aí, então esse aumento da temperatura média do planeta tem elevado o nível do mar, né? Eu estou aqui, por acaso, na região aqui de Atafona, né? Eu não sei se vocês conhecem, aqui em São João da Barra, e aqui tem um pontal de Atafona, né? E a gente acompanha aqui o avanço do mar. Agora, recentemente, teve uma maré cheia, e não só avançou aqui em São João da Barra, avançou também na Barra do Furado, né? Recebi algumas imagens, a gente faz parte aqui do Comitê de Bacia, então recebi algumas imagens do mar avançando, inclusive lá no Lagamar do Farol, e certamente outras regiões aí do Brasil, na costa brasileira, acompanham, né, uma série de avanços aí do mar, né? Cada vez mais esse nível tem, vamos dizer assim, se elevado e invadido áreas, né? Só que a gente acha que esse processo vai continuar cada vez mais intenso, ameaçando aí principalmente as populações litorâneas, tá? Então, o aumento da temperatura média do planeta e a elevação do nível médio do mar são uma das consequências, né? Podendo ocasionar aí, numa condição mais extrema, o desaparecimento de ilhas, cidades litorâneas densamente povoadas, tá? A maior frequência de eventos extremos climáticos, nós teríamos aí alguns eventos cada vez mais fortes, né? Verões cada vez mais intensos, chuvas cada vez mais intensas, chuvas mais intensas, secas mais intensas. Então, nós temos tempestades tropicais, inundações, ondas de calor, seca, nevascas, furacões, tornados, tsunamis. Ou seja, esses eventos com maior frequência, acontecendo com maior frequência e com graves consequências aí às populações humanas e ecossistemas naturais, podendo, então, ocasionar, num tempo aí que não se acha que está muito distante, até a extinção das espécies de animais e de plantas no planeta. Logicamente, quando a gente traz um curso, uma proposta como essa aqui para vocês, o que a gente deseja é reverter esse quadro, né? É o nosso trabalho aqui, tentando, né, e isso tem sido feito em nível mundial, com ações aí que nós mudemos, né, nosso comportamento, o nosso modo, né, o modo de vida, o nosso modo de consumo, as nossas práticas, o que não é fácil, né? Mas a gente tem que trabalhar para que cada um dentro do seu espaço, dentro da sua rede de trabalho, rede de familiar, rede de comunicação, possa pregar e divulgar essas informações, mas também tentar fazer algo para poder reverter esse quadro. Bom, então a gente tem a ONU, né, a Organização das Nações Unidas, a partir do painel intergovernamental de mudanças climáticas, conhecido como IPCC. Então, ele atualmente é responsável para produzir informações científicas que afirmam que 90% de certeza
que o aumento de temperatura na Terra está sendo causado pela ação do homem. E aí, gente, tem o outro lado. Existem pesquisadores, inclusive, que afirmam que isso é um evento cíclico e que que isso em algum momento vai se reverter naturalmente e que isso já aconteceu. Então há um debate também nessa linha, né? Mas todas as evidências, todas as consequências que nós temos observado hoje nos levam a crer que, de fato, a gente está passando por uma situação bastante crítica aí de mudança climática no mundo inteiro. Tá? Então, a partir da Revolução Industrial, o homem passou a emitir, portanto, quantidades significativas de gases de efeito estufa, em especial o dióxido de carbono. Tá? Então, a concentração saiu da ordem de 200 ppm de gases daquela época para os atuais 400 ppm, né? Então, intensificando, portanto, esse efeito de estufa. Bom, aqui eu sempre coloco alguma explicação aí para quem não está acostumado com esses termos, né? ppm, né? Pessoal, partes por milhão, é uma medida de concentração que, quando a gente se utiliza, quando as concentrações são bem pequenas, tá? Ou muito diluídas. Então, aqui é só para a gente poder expressar um pouco, ou representar um pouco isso que a gente está falando. Então, você tinha, no século XVIII, uma condição, vamos dizer assim, mais agrícola, né? Não haviam grandes cidades, então a população era mais rural, então você tinha outras práticas, né? Mas aí, com a Revolução Industrial, você tinha uma concentração aí, na ordem de 280 ppm, né, de concentração de gases. E no mundo atual, a gente chegou no século XXI, a gente chegou aí a 400 ppm. A população, na época, aí, no século XVIII, estava na ordem de 500 mil habitantes. Né? Hoje seria mais um pouco menos da população de Campos. Né? Já, isso é uma estimativa, tá, pessoal? E hoje a população mundial, eu olhei isso ontem, nós estamos, você pode entrar na internet e vai buscar, né? População mundial, nós estamos na ordem de 7,85 bilhões de habitantes na Terra atualmente. Né? Essa é a estimativa que é feita hoje. Então, na verdade, com isso, né, o que a gente está observando? Uma grande aceleração desse processo, né, de aquecimento. E aí, alguns dados aí, a cada hora 9 mil pessoas se somam, né, crescendo aí a população mundial. A cada hora, 4 milhões de toneladas de CO2 são emitidas. A cada hora, 3 espécies são extintas, né? 1000 vezes mais rápido que os processos naturais. A cada hora, as atividades humanas adicionam no ambiente 1,7 milhões de quilos de nitrogênio reativo. A cada hora, 1.200 hectares de florestas nativas são derrubadas. Tá? Então, esse é o quadro atual. E tudo isso, como consequência, nós temos esse quadro aí, que não é meu, é do IPCC, do relatório, né? AR6, onde vocês podem ver uma curva na cor mais esverdeada, que seria a estimativa da condição natural, se não houvesse, né, uma simulação na condição natural, e em marrom, aquilo que foi simulado pelas atividades humanas, e em preto, aquilo que está sendo observado. Continuando um pouco mais, então, quais são as atividades humanas que podem ser responsáveis pelo aquecimento global? Bom, então nós temos a indústria, né? Nós vamos trazer dados para vocês aí de algumas emissões aí importantes da indústria, um componente importante nesse processo. Então, assim, é um paradigma, né? Você quer o desenvolvimento, você quer gerar empregos, mas o modelo atual normalmente está vinculado à implantação de uma nova indústria e mais indústrias emitindo, né, fazendo emissões. Né? Então, é um dilema. Mudar essa matriz do desenvolvimento econômico, né, do crescimento econômico, que não é desenvolvimento, né, é um desafio. Um outro componente importante aí dos gases de efeito estufa, né, é a queima de combustíveis fósseis.
principalmente aqueles derivados de petróleo, carvão mineral e gás natural. Então, assim, a gente tem hoje um grande desafio, né? Por exemplo, quando a gente tem impedimento ou grandes secas na região, no país, você acaba usando o quê? As termoelétricas, que são o quê? Gás natural. E aí você emite mais CO2, além de ser mais caro, né? Do que, por exemplo, a geração de uma hidrelétrica, né? Então, outra dificuldade, mas é outra realidade que nós temos. O uso do petróleo, né? Abastecimento no transporte, nós veremos que o transporte é um fator importante aí na emissão, né? Ele é responsável por um grande percentual nessas emissões. Então, tudo isso aí acaba, vamos dizer assim, causando uma dificuldade até de cumprimento das metas estabelecidas aí em nível mundial via ONU. A questão né, como eu acabei de falar, o aumento do uso de transportes, os gases que são emitidos por escapamentos de carros. Até nesse domingo, não sei se vocês viram, passou uma reportagem interessante de um produto que é colocado, né, de um tanque que é colocado junto com um tanque de combustível, né, e aí você consegue, pelo menos, reter parte dessas emissões. Eu esqueci o nome do produto, mas ele ajuda a reter parte dessas emissões no escapamento dos carros, né? A questão do descarte inadequado de resíduos sólidos em lixões, em aterros sanitários, também é uma grande questão, né? Nós temos o Programa Nacional, Plano Nacional de Saneamento de Resíduos Sólidos, né? Programa Nacional de Resíduos Sólidos, que a gente não consegue, vamos dizer, avançar nessa questão da destinação correta dos resíduos, e a gente acaba dispondo os resíduos na maioria das cidades ou dos municípios brasileiros de forma inadequada. Então, hoje, também é um grande desafio, não só no Brasil, mas no mundo, que é a questão da destinação dos resíduos sólidos em lixões e nos aterros sanitários, né? E aí a questão do consumo associado, a questão do descarte inadequado, da falta de reuso, de reciclagem, ou seja, tem uma série de outros conceitos aí que estão atrelados a essa questão do descarte inadequado de resíduos sólidos, né? E um outro também setor importantíssimo, principalmente aqui no Brasil, é o setor agropecuário, né? Que tem a questão de queima de matéria orgânica, queima de palhada, né? Queima da cana, né? Por exemplo, que é comum aqui no Sudeste, também é comum na região centro-oeste das usinas, o tratamento inadequado de dejetos animais, o revolvimento de solos, a alimentação inadequada de animais com pastagens degradadas, né? É bem comum essas pastagens degradadas que não têm uma rotação, né, do pastejo ali, da pastagem, uma sobrecarga de animais nessas pastagens, a fermentação entérica dos animais, especialmente bovinos, e o uso inadequado e de forma indiscriminada de fertilizantes, né, que também acaba provocando esse aumento nas emissões. Tá? Um outro também fator, que não é não menos importante, é a mudança no uso do solo, principalmente a conversão de áreas de vegetação nativas, matas nativas, em áreas de uso para atividades econômicas, não só para a agricultura, mas também para grandes jazidas, né? Ocupação, a exposição do solo, né? A queima ou a destruição dessa vegetação, que, por sua vez, libera CO2 para a atmosfera. Ou seja, também essa mudança de uso do solo é um fator importante. E aí, isso aqui é um quadro de 2016, tirado do relatório do IPCC, mas mostra que a questão das energias, né, principalmente das energias dos combustíveis fósseis, tem uma responsabilidade maior, né, nessa emissão. Depois vem a agricultura, depois vem a indústria, a questão dos resíduos, né, que viria aí em amarelo também com um percentual importante, e outros fatores aí 0,35%, tá? Então, mas esses seriam os componentes principais. Logicamente, ao longo do tempo isso pode variar um pouco, mas esses seriam, assim, em média, os principais responsáveis aí pela emissão de gases do efeito estufa. Agora eu vou falar um pouco aqui para vocês
de um histórico, né, e cenário mundial sobre essa questão do IPCC, dessa discussão das mudanças climáticas, como é que está sendo discutido isso no mundo hoje, quais são os principais marcos, né, que referenciam essa discussão no mundo, e isso é importante vocês conhecerem, no meu entendimento, a gente está trazendo aqui para vocês. Né? A gente inicia aí em 1972, um relatório do Clube de Roma, né, onde nesse relatório foi publicado sobre os riscos globais aí do efeito da poluição e do esgotamento das fontes de recursos naturais, né, pelo crescimento populacional e pelas práticas aí de consumo do homem. Né? As conferências, em 72 também, nós tivemos a Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento do Meio Ambiente Humano, chama atenção em Estocolmo, na Suécia, chama a atenção aí que nesse primeiro movimento 113 países participaram, né? E também eu destaco aí o conceito, né, do Ignan Sachs sobre ecodesenvolvimento, é uma sugestão aí de leitura para vocês, para quem não leu ainda, sobre a questão do desenvolvimento sustentável. Tá? Em 79, ocorreu a primeira Conferência Mundial do Clima, né, de caráter científico, e naquele momento apelando já para as nações tomassem conhecimento, investigassem sobre as mudanças climáticas e seus impactos. Né? A conferência foi organizada pela OMM, que é a Organização Meteorológica Mundial, e reuniu em Genebra, Suíça, cientistas e especialistas de 53 países e 24 organizações internacionais. Então, o objetivo foi debater questões ambientais, agricultura, recursos hídricos, energia, biologia e economia. Veja que aqui, no início, a discussão estava muito focada nas questões ambientais, nas questões de cunho ambiental. Bom, em 1980, então surge noção da chamada ecologia profunda, né? O filósofo norueguês, Arne, aí, em 73, né? Ele defendeu esse conceito, né? Que a natureza possui um valor intrínseco, independente do valor de uso pelo ser humano. Então, esse é também esse conceito, né? Essa noção de ecologia profunda, coloca o homem como um componente do sistema ambiental complexo, holístico e unificado. Né? Em 83, a ONU criou a Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento e desenvolveu o paradigma do chamado desenvolvimento sustentável, né? Cuja missão foi promover o diálogo entre países ricos e pobres sobre as questões de meio ambiente e desenvolvimento e definir formas de cooperação entre ambos. Então, isso em 1983. Ainda em 83, né, nós tivemos aí o relatório Brundtland, né, essa comissão, né, que foi criada aí a partir aí de uma médica, né, que era a primeira-ministra da Noruega, e ela presidiu essa comissão mundial sobre o meio ambiente e desenvolvimento. Acabou que o relatório ficou vinculado ao seu nome, né, essa comissão e o relatório, e esse relatório trouxe alguns pontos importantes, né? Então, o conceito, por exemplo, desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento que encontra as necessidades atuais sem comprometer a habilidade das futuras gerações de atender suas próprias necessidades. Outro trecho aqui, entre aspas, né, do relatório: um mundo onde a pobreza e a desigualdade são endêmicas estará sempre propenso a crises ecológicas, entre outros. O desenvolvimento sustentável requer que as sociedades atendam às necessidades humanas, tanto para o aumento do potencial produtivo, como pela garantia de oportunidades iguais para todos. Então, vocês começam a ver que nesses novos conceitos, né, já em 83, a partir do relatório, outras questões, além das questões ambientais, das questões sociais, né, as questões econômicas começam a surgir como questões que estão vinculadas à mesma realidade, né, das mudanças climáticas. Ainda sobre o relatório Nosso Futuro Comum, mais alguns trechos aqui para vocês. Muitos de nós vivemos além dos recursos ecológicos, por exemplo, em nossos padrões de consumo de energia. No mínimo, o desenvolvimento sustentável não deve pôr em risco os sistemas naturais que sustentam a vida na Terra: a atmosfera, as águas, os solos, os seres vivos. Né? Na sua essência, o desenvolvimento sustentável
é o processo de mudança na qual a exploração de recursos, o direcionamento dos investimentos, a orientação do desenvolvimento tecnológico, a mudança institucional devem estar em harmonia e reforço o atual e o futuro potencial para satisfazer as aspirações e necessidades futuras. Então, assim, são muitos pontos importantes de coisas que, de temas assim, extremamente complexos, né, difíceis de resolver, mas que já foram apontados já em 1983, a partir desse relatório. Tá? E aí, então, em 1988, foi criado, a ONU criou o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, o IPCC, que é um órgão intergovernamental, né, que avalia e endossa as pesquisas científicas, sintetiza e divulga conhecimento sobre as mudanças climáticas no mundo. Então, vocês podem entrar nos links, né, facilmente vocês têm acesso aos relatórios e poderão acompanhar as publicações que são feitas a partir do IPCC. Em 1990, aconteceu a segunda Conferência Mundial do Clima, né, onde ocorreu uma avaliação da atualização das decisões tomadas, a avaliação daquilo que avançou, daquilo que não avançou. Houve, então, também a Convenção do Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima, né, e que é uma base, então, na verdade, essa convenção é uma base de cooperação internacionais, onde os países membros buscaram estabelecer políticas para reduzir e estabilizar emissões de gases de efeito de estufa em um nível no qual as atividades humanas não interferissem seriamente nos processos climáticos. Né? Então, começou-se a discutir os limites, né? Os parâmetros aí de referência. Em 91, a Câmara de Comércio Internacional aprovou diretrizes ambientais para a indústria mundial, então, importante, aonde foram definidos 16 compromissos de gestão ambiental a serem assumidos pelas empresas e conferindo, assim, à indústria também responsabilidades econômicas e sociais. Então, vejam, as questões ambientais, agora, além das questões ambientais, nós temos as questões econômicas e sociais aparecendo em todos esses documentos, em todas essas diretrizes. Em 1992, nós tivemos, então, o primeiro passo para a formalização de um tratado internacional, e isso aconteceu no Rio de Janeiro, na Expo 92, né? Eu tive a oportunidade de estar lá, acompanhar, representando aí o MEC à época, uma reunião bastante tensa, discussão bastante forte, né? Nós não tivemos a participação de alguns países aí desenvolvidos, né? Não quiseram assumir esses compromissos, mas foi na Expo 92 que teve início o processo de criação da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima. Né? E durante a Expo 92 foram elaboradas, então, a Carta da Terra, né? E a Agenda 21. Essa Agenda 21 ela foi muito divulgada, muito disseminada, pelo menos aqui na região sudeste, não só a nível federal, mas a nível estadual, a nível municipal, muitas reuniões, muitas atividades, né, foram realizadas aí a partir dessa proposta da Agenda 21. Né? E esses dois documentos, de fato, a Carta da Terra e a Agenda 21, refletiram aí o consenso global e o compromisso político com o objetivo aí do desenvolvimento e o compromisso ambiental. Em 97, foi assinado o chamado Protocolo de Quioto, né, que estipulou já metas de reduções obrigatórias para principais gases de efeito de estufa para países signatários. Apesar da resistência de alguns países, né, foi acordado o princípio da chamada responsabilidade comum, onde os países desenvolvidos e industrializados passaram, né, a ser responsabilizados historicamente pelas emissões e por terem mais condições econômicas de arcar com investimentos, né, custos que seriam os primeiros passos para assumir as metas de redução, isso até 2012. Né? Em 2002, então isso aconteceu em 97, 5 anos depois, em 2002, a Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável foi realizada em Joanesburgo, na África do Sul, para fazer o balanço, né, de 5 anos depois, das questões que foram tratadas na Cúpula da Terra
no Rio de Janeiro, na Rio 92, né? É, e a Conferência Mundial denominada Rio+10, então, que é essa que foi realizada, ela instituiu uma iniciativa aí da ação de negócios, né, para o desenvolvimento sustentável. Então, foi nessa cúpula, foi a cúpula da implementação, então, transformar as metas, as promessas, os compromissos da Agenda 21, perdão, em ações concretas e tangíveis. Tá? E aí, em 2005, surge, então, o protocolo de Quioto, né, que ele foi assinado em 97, mas só entrou em vigor em 2005. Aí vejam que aumentou o número de países, 192 países ratificaram esse acordo e representando juntos 55% das emissões de gás de efeito de estufa do mundo. Então, se atingiu aí uma condição mínima aceitável para que esse protocolo entrasse em vigor. Tá? O protocolo de Quioto complementou a Convenção de Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, pois estabeleceu metas quantitativas legalmente obrigatórias de redução das emissões de gases de efeito de estufa para países desenvolvidos. Observe que o protocolo de Quioto ele jogou a responsabilidade, né? Ele concentrou os esforços somente nos países desenvolvidos. Né? Então, foram propostas regras rígidas de monitoramento, de informação, de verificação de emissões, remoções desses gases e de forma a oferecer, então, a base para a comparação dos esforços dos países desenvolvidos e a integridade ambiental dos resultados. Tá? Em 2009, aí 4 anos depois, nós tivemos, então, em Copenhague, a 15ª Conferência do Clima, a COP15, das Nações Unidas, que reuniu 25 chefes de Estado. Nesse acordo de Copenhague ficou definido algo importante, que é recursos, né, para se fazer as intervenções, as ações. Né? Então, foi assumido um compromisso desses países desenvolvidos de investir na ordem de 10 bilhões por ano entre 2010 e 2012 e 100 bilhões por ano a partir de 2020 para mitigação, adaptação dos países mais vulneráveis frente aos efeitos das mudanças climáticas. Né? O texto do 4º relatório de avaliação do IPCC reconheceu também, naquele ano, a importância de reduzir as emissões produzidas principalmente pelo desmatamento, degradação de florestas e, logicamente, concordar em promover aí incentivos positivos, né? Incentivos aí para redução, né, dessa degradação, desses desmatamentos, né, de recursos vindos de países desenvolvidos. Tá? Em 2012, a COP18, em Doha, no Catar, estava prevista a finalização do protocolo de Quioto, mas aí ele foi prorrogado até 2020, né? E aonde também em 2012 foi realizada a Rio+20, né? Para se voltar a discutir, né, a Conferência das Nações Unidas, para voltar a se discutir as questões relacionadas ao desenvolvimento sustentável. Então, em 2012, era esse o cenário que nós tínhamos, a China aí muito à frente aí dos Estados Unidos e União Europeia nas emissões, mas, infelizmente, aí o Brasil aparecendo aí em 5º lugar. Tá? A Índia em 4º, o Brasil em 5º, depois vendo a Rússia, Japão, Canadá e outros países. Tá? Então, a gente, já em 2012, já tínhamos aí contribuído por toda a questão do país, o tamanho do país, não só, mas principalmente pela questão agrícola, a questão de desmatamento, isso em 2012, tá, gente? Então, isso já faz 10 anos atrás que essa condição foi, vamos dizer assim, verificada aqui em termos né, mundiais, aí, e o Brasil configurando aí em 5ª posição. Em 2014, a ONU passou a contar com a Assembleia Ambiental das Nações Unidas, né? E essa Assembleia, né, chamada UNEA, ela é atualmente a principal ou a mais importante plataforma da ONU para tomar decisões sobre o tema, que marcou um período, em 2014, do meio ambiente considerado um problema mundial e pela primeira vez, as preocupações ambientais
ficaram no mesmo âmbito da paz, da segurança, das finanças, da saúde, do comércio, né? Então, na primeira reunião da Assembleia Ambiental das Nações Unidas, nós tivemos aí 160 líderes de alto nível participando, tá? Aqui tem um link para vocês, se quiserem visitar o site lá da UNEA. Em 2015, a COP em Paris, foi assinado o Acordo de Paris. Então, esse acordo ele é o sucessor do Protocolo de Quioto, e ele, ao contrário do Protocolo de Quioto, que se baseava somente na obrigatoriedade da redução de emissões de gases de efeito estufa dos países envolvidos, o Acordo de Paris vem com uma novidade, que foi de envolver todas as nações na redução de emissões e incentivar também ações voluntárias e a transparência, né? Então, o Acordo de Paris teve alguns objetivos importantes. Então, estabeleceu conter o aumento da temperatura global até 2 graus Celsius em relação ao período pré-industrial, limitar o aumento da temperatura em 1,5 grau acima dos níveis pré-industriais, envolver todos os países, não só os países desenvolvidos, apoiar os países menos industrializados na mitigação de suas emissões, definir metas e compromissos voluntários e acompanhar o progresso dos países em suas metas, tá? Então, já em 2015, aconteceu também a Cúpula do Desenvolvimento Sustentável, né? Nesse encontro, todos os países da ONU definiram os novos, os chamados ODS, né? Ou Agenda 2030, que é uma agenda de desenvolvimento sustentável, e a gente finalizou ali, naquele período, naquele ano, os objetivos do milênio, né? Desenvolvimento do milênio. Então, na verdade, a Agenda 2030 ela incorpora todos esses conceitos anteriores, a Agenda 21, dos ODMs, né? E a gente vai tratar isso com bastante detalhe, já estou chamando bem a atenção aí, no nosso próximo encontro, né? Vai trazer aqui algumas informações interessantes e vai trazer algumas experiências aí, algumas propostas interessantes que vocês, inclusive, podem implementar aí no seu dia a dia, na sua empresa, na sua instituição, tá? Então, essa Agenda 2030, ela é conhecida, né, pela ser a Agenda do Desenvolvimento Sustentável, e se vocês quiserem conhecer um pouco mais sobre todas as conferências que a gente citou aqui, vocês podem entrar nesse link que está em vermelho logo aí embaixo. Em 2018, nós tivemos o segundo relatório das Nações Unidas, e já com relação ao ano de 2017, as emissões de gás de efeito estufa aumentaram. Depois de 3 anos de estarem essas emissões estáveis, houve uma elevação, né? Um aumento dessas emissões. Então, o estudo mostra que as emissões globais atingiram níveis históricos, né, de 53,5 gigatoneladas de gás carbônico equivalente, né? Isso é equivalente, todos os gases, aí usando o gás carbônico como uma referência, né? E os cientistas alertaram que aquela tendência persistindo em 2017, até o fim do século, a temperatura global poderia sumir pelo menos 3 graus Celsius, que seria o agravamento de toda a condição que nós temos hoje, né? Eu estou trazendo para vocês agora o último relatório, no mês de abril de 2022, que é um relatório do IPCC sobre as mudanças climáticas em 2022 e que trata da mitigação das mudanças climáticas. Eu não vou, logicamente, aqui estar versando sobre todos os detalhes, mas eu queria trazer alguns pontos aqui para vocês, tá? Então, esse é um relatório do Grupo de Trabalho 3, ele fornece uma avaliação global atualizada do progresso, das promessas de mitigação das mudanças climáticas e examina também as fontes de emissões globais, tá? Então, esse relatório está bem detalhado, bem interessante, tá? Ele tem aqui uma introdução, a tendência das emissões, os caminhos de mitigação, são vários capítulos, né? E vocês podem ver também a questão de demandas, aspectos sociais, sistemas de energia, né? Agricultura, os sistemas urbanos, construções, transporte, indústria. Então, ele tem, vamos dizer assim, uma abordagem desse
dessa proposta de mitigação para todos esses setores, tá? Cooperação internacional, investimento, finanças, inovação e tecnologia, e vocês podem facilmente acessar isso pela internet. Também aí o capítulo 17, você tem a questão de aceleração dessa transição, né, para o desenvolvimento, para o contexto do desenvolvimento sustentável, e também a questão de anexos aí que vocês poderão ter acesso. Aqui, só trazendo algumas informações, as emissões em 2019, nós estamos em 2022, então sempre tem um delay aí, que é o tempo de processamento dessas informações, mas comparando 2019 com 2010, vocês podem observar aqui, por exemplo, o uso de combustíveis fósseis, aí houve uma queda aí de 1%, já o uso do solo houve uma acréscimo aí de 1% nesses 9 anos. Se vocês olharem aí a questão do metano, as emissões de metano permaneceram estáveis, iguais, né? O óxido nitroso também houve uma queda de 1%, e também os gases F, né, ou gases fluorados, aí, eles também tiveram aí, praticamente o mesmo, praticamente não, o mesmo valor, né, de 2%. Tá? Aqui eu trouxe mais essa imagem para vocês, esse gráfico, que é a emissão por regiões do planeta, né? Então, sem dúvida nenhuma, aí a Ásia e o Pacífico desenvolvido aí teve aí um percentual aí de 44% em 2019, um crescimento comparado com 2010. Países desenvolvidos teve uma redução de 29% para 24%. América Latina e Caribe, nós tivemos uma pequena queda de 1%. África, uma elevação de 1%. Europa do Leste, aí, Ásia Central, Oeste, nós tivemos aí a manutenção de 6%. No meio Oeste, meio Leste, aí, 5% foram mantidos, e também o uso aí em grandes embarcações e aviações também foi mantido o percentual de 2%. Então, essas são as emissões, uma tendência global, né, e regional das emissões de gases de efeito estufa. Esse quadro é interessante, que ele mostra para a gente 4 cenários. Né? Um cenário, se vocês observarem aqui no centro, tem uma caixinha de ferramenta, né, que é justamente o uso de caminhos de ferramentas mais sustentáveis, de práticas mais sustentáveis. Né? Então, cresce para cima, né? Então, o mais alto aqui você usa uma série de políticas, de ferramentas aí mais sustentáveis, que podem acelerar essa mitigação, aonde, se você usar todas essas ferramentas, a gente consegue ter um cenário que é o mais alto aqui, de baixas emissões, né? E o uso dos objetivos do desenvolvimento sustentável, que nós vamos discutir no próximo encontro. E à medida que você usa menos essas ferramentas, você tem uma segunda condição aqui de baixas emissões, que um pouco de uso dos ODS, né, da Agenda 2030. Se você usa menos, você tem aqui altas emissões e pouco dos ODS. E aqui, o cenário mais crítico, você tem muito altas emissões e pouca implementação dos ODS. Né? Então, é o cenário que a gente passa hoje, de tomar a decisão, dos países tomar a decisão de mudar as suas práticas, os seus usos na agricultura, na indústria, nos resíduos, consumo, etc. Bom, feito esse histórico aí, a gente vai falar agora, já indo na reta final, da questão do nosso país. Né? Então, qual é o contexto, como é que está o Brasil nesse contexto mundial? Né? Então, o país tem metas de reduções entre 2025 para 2025 e 2030, de reduções aí na ordem de 37% para 2025 e 43% para 2030, em relação aos níveis de 2005. Essa contribuição brasileira leva em consideração o desenvolvimento sustentável, inclui aí alguns compromissos de mitigação, ações de adaptação, oportunidades de cooperação internacional
e referências e meios de implementação. O Brasil é um dos únicos países em desenvolvimento a assumir a meta absoluta de redução de emissões, tão mais ambiciosa que as metas de alguns países desenvolvidos, e para subsidiar a elaboração, né, dessas metas do governo brasileiro, o Ministério das Relações Exteriores conduziu, então, um amplo processo de consulta à sociedade civil e ao setor privado e ao meio acadêmico sobre essas metas, né? Então, esse relatório, com estimativas anuais de emissões de gases de efeito estufa, ele decorre de uma política, que é a Política Nacional de Mudanças do Clima, a Lei 12.187, de 2009, que então definiu o compromisso nacional voluntário de adoção de ações de mitigação com vista a reduzir as emissões de gases de efeito estufa no Brasil. Esses dados de publicação, né, a gente vai passar aqui para vocês o link, onde vocês poderão ver o acompanhamento dessas metas, e, além disso, as informações são apresentadas de forma a facilitar o entendimento, né, do público como um todo, né, das pessoas que não são cientistas, que não são especialistas, né, com relação aos resultados de emissões e remoções nacionais por parte aí de segmentos da sociedade que estão interessados no tema, né? Como vocês, eu entendo que sim. Bom, o Ministério, então, da Ciência e Tecnologia e Inovações é o responsável pela elaboração do relatório, atualmente, e também responsável pelo aprimoramento da metodologia do cálculo da projeção das emissões. Tem lá duas metodologias que são comparadas, a diferença é muito pequena, mas hoje é o MCTI que é o responsável por esses cálculos. Tá? A base metodológica para a elaboração das estimativas anuais é a mesma empregada em relatórios de inventários nacionais de emissões antrópicas por fonte e remoções por sumidoros de gases de efeito estufa, não controlados, né, previsto aí no Protocolo de Montreal, e a elaboração do documento é orientada uma diretriz aí definida, uma diretriz técnica básica do IPCC. Cada edição publicada aborda aí a análise de resultados atualizados em relação à edição anterior, e a gente tem também a possibilidade de outra fonte de informações, que é o CIRENE, que é um Sistema de Registro Nacional de Emissões. Tá? Então, tudo isso está disponível na internet para vocês consultarem. Então, o Brasil, como foi dito, é um signatário do Protocolo de Kyoto, membro da Convenção do Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, e também participa do Acordo de Paris. Tá? Então, ele faz essa comunicação das suas metas por meio do INDC, né? Que é essa contribuição nacional determinada. E para que as medidas pudessem ser de fato implementadas no país, foi criado todo um arcabouço jurídico, né? que ampara e define as obrigações dos setores sobre as emissões. Então, aqui, trazendo para vocês o marco legal no nosso país. Então, você tem um decreto sem número de agosto de 2000, né, que dispõe sobre o Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas, a Lei 12.114, o Fundo Nacional sobre Mudanças do Clima, tá? A Lei 12.187, a Política Nacional sobre Mudanças do Clima, o Decreto 7.390, de 2010, que estabeleceu a regulamentação de alguns artigos da Política Nacional de Mudanças do Clima, o Decreto 7.343, de 2010, que também regulamentou a Lei 12.114, de 2009, uma portaria de 984, de 2013, que instituiu o Plano Setorial de Mitigação e Adaptação às Mudanças do Clima para a consolidação da economia de baixa emissão de carbono na agricultura, também conhecido como o Programa ABC, mais fácil, né? Agricultura Baixo Carbono. Tá? É o Programa ABC. A Portaria 150, que instituiu o Plano Nacional de Adaptação à Mudança do Clima, o Decreto 9.578, de 2018, que, de novo, consolidou atos normativos editados pelo Poder Executivo sobre o Fundo Nacional sobre Mudanças do Clima,
e também sobre a Política Nacional sobre Mudança do Clima, isso em 2018, e aqui, né, a economia de baixa emissão de carbono na agricultura. Né? Sem dúvida nenhuma, a agricultura é um setor importante e talvez o maior responsável pelas emissões atualmente. Né? Então, aqui você tem questões aí nesse programa, né, desse plano ABC, de reduzir 80% a taxa de desmatamento na Amazônia, 40% no Cerrado, adotar intensivamente na agricultura a recuperação de pastagens degradadas, entre outras questões, né, usando aí o sistema integração lavoura-pecuária, né, os sistemas de integração entre atividades, e ampliação também da eficiência energética, o uso de biocombustíveis, oferta de hidrelétricas, fontes alternativas de biomassa, ou seja, um pacote de medidas aí vinculadas ao Plano ABC. Essa aqui, então, é a nossa última publicação, tá? De estimativas anuais de emissões de gases de efeito estufa no Brasil, é a 5ª edição, foi disponibilizada em junho do ano passado, de 2020, perdão, mas ele faz uma apresentação de dados no período de 1990 a 2016, ou seja, tem uma defasagem de 6 anos, tá? Então, a gente não tem aí o reflexo das últimas questões políticas e de ações aí que têm acontecido no país aí nos últimos anos, tá? Então, aqui, alguns dados, eu coloquei o link aqui embaixo para vocês. Repito, essa apresentação em PDF, em PowerPoint, está disponível lá na plataforma. Tá? Então, nós temos, vejam, uma queda bastante acentuada a partir de 2004, né? Onde se atingiu, aí, vamos dizer assim, um pico das emissões, isso contado desde 1990, e aí em 2005, 2006, foram registrados aí quedas nas emissões, né? Principalmente na questão da mudança do uso da terra. Né? Se vocês observarem o verdinho ali, ele caiu, o amarelo, o vermelho, o azul, que são agropecuária, processos industriais e energia, teve até um crescimento, né? A partir ali de 2004, se vocês observarem. Mas, principalmente ali, a energia. Mas o fator ali, mudança de uso da terra, teve uma queda bastante importante. Tá? Aqui também eu trouxe essa outra quadro para vocês, que a questão das emissões de CO2 por categoria, né? Então, aí você tem setor energético, setor industrial, e vocês podem perceber aí que houve um pico em 2014 e uma queda depois, nos anos seguintes, aí, até 2016. Tá? E aí vocês podem ver os componentes, sem dúvida nenhuma, o setor de transporte é o setor aí que mais emite, né? Que tem emissões, né? Que são dos transportes aí, terrestres, aéreos, né? Caminhões, carros, principalmente caminhões, né? Que o nosso transporte no Brasil é muito vinculado a caminhões, mas também a questão do transporte aéreo, né? Ou seja, você tem ali o transporte como fator principal, depois viria o setor energético, né, em azulzinho, e depois em Codiabral no setor industrial, e no menor percentual o subsetor ali residencial, nós teríamos aí, então, percentuais menores. Aqui as emissões do setor agropecuário, né, e aí vocês podem chama atenção a fermentação entérica, né, que é aquela, né, o processo de fermentação nos animais, principalmente no gado, nós veremos no slide seguir, a questão de manejo de dejetos animais, solos agrícolas, cultivo de arroz, então, e queima de resíduos agrícolas, mas sem dúvida nenhuma, a fermentação entérica e os solos agrícolas aí com maiores emissões, tá? Isso tudo está no relatório, tá, gente? Isso não são dados meus, não. Isso aí são tirados do relatório que eu mostrei para vocês aqui, das estimativas anuais de emissões de gases de efeito de estufa no Brasil, tá? A publicação do governo. Aqui, eu achei interessante trazer para vocês
E sem dúvida nenhuma, né? Só lembrando lá a nossa quantidade de rebanho bovino, as emissões aí a partir da fermentação entérica aí, de metano, que você tem a maior parte, né? 86% praticamente do rebanho bovino, tá? Aí depois vem a questão das vacas leiteiras, né? Que acaba tendo, vamos dizer assim, um componente forte aí da questão fazendo parte da questão do rebanho bovino, né? E o restante são os outros tipos de criação, suínos, asininos, muares, mas sem dúvida nenhuma, criação, o gado bovino, né? O rebanho bovino e as vacas leiteiras aí respondem pela maior emissão aí de metano. Aqui também alguns dados sobre emissões líquidas de CO2 do subsetor mudança da Terra. E aí, de novo, a gente chama a atenção da questão da Amazônia. Repito, esse relatório está publicado na página lá do Ministério da Ciência e Tecnologia. Tá? Tem o link aqui embaixo para vocês. Vocês podem depois ter acesso a todo o relatório. Tá? É um material digital. Né? E eu preferi colocar o link aqui para que vocês possam, e a apresentação está disponível lá na plataforma, vocês possam consultar. Então, observe aí que a Amazônia teve um peso grande, né? E, sem dúvida nenhuma, aquela redução das emissões que eu mostrei no início tem como principal característica aqui essa queda desde 2004 até 2016, lembrando que o relatório só apresenta dados até 2016, dessa queda de desmatamentos, né? Das emissões aí pela mudança de uso da terra. Tá? Aí, em seguida, vem a questão do cerrado, né? Que é bem menor do que a Amazônia, e os outros ecossistemas brasileiros. Aqui, a questão da disponibilização aí de CO2, os diversos usos, né? Então, você tem disposição de resíduos, efluentes industriais e efluentes domésticos. Aí, sem dúvida nenhuma, a disposição de resíduo, o lixo, né? Os lixões, e toda a disposição de lixo que a gente faz fora desses lixões, né? Lixo na rua, lixo em terrenos baldios. Então, tudo isso contribui para essas emissões e esse resultado é apresentado aí também nesse relatório. Tá? Pessoal, são 20 horas e 21 minutos. Eu estou encerrando aqui a minha apresentação. Vou parar aqui a apresentação e vou começar, então, a ver aqui as perguntas que surgiram no chat, né, para ver se temos algumas questões. Primeiro, deixa eu dar uma lida aqui, depois eu abro para alguém, se alguém quiser falar, dar alguma contribuição. Então, vamos lá. Tem um xará aqui, Vicente de Paula Cruz. Eu acabei não me apresentando, porque como eu já participei com vocês, né? Eu sou o professor Vicente Oliveira, sou o atual diretor do campus Itaboraí, e sou responsável por essa disciplina, né? Para me apresentar no final. Mas vocês já têm lá o acesso ao perfil dos professores, então eu optei em já discutir aqui o conteúdo, tá? Bom, vamos lá. Então, Dino, Caroline, boa noite. Marcos Vinícius, Mário Antônio. Mário Antônio já é parceiro aí, conhecido. Vicente, Jéssica, Ana Clara, Paulo Vivian, Luiz Alberto, Roque, o Ayrton Gustavo. Acho que o Luiz Alberto Roque é colega servidor, né? Priscila, Ramon, Mário Antônio. Perguntou se tem alguma pergunta aqui. Está com um pouco de eco, né? Eu tenho que resolver isso. Mário Antônio aqui, Cachoeira de Macacu, Teresópolis, Nova Friburgo, Guapimirim e Silva Jardim. Deve ter sido as chuvas, né, o Mário Antônio? Que está, boa noite. Marcelo dos Santos, que está nessa linha, possamos trocar informações, experiências e conhecimentos sobre energias e sustentabilidade. Aqui a gente vai discutir mais sustentabilidade, né? Vou deixar energias para os especialistas, não é a minha área de atuação. Então, aqui a gente vai tentar mostrar o link para vocês, tá? Boa noite, boa noite. Ver se tem mais alguma questão aqui.
A Brena aqui, boa noite a todos. Professor, devido a problemas no computador, estou usando o dispositivo nomeado como Brena. Grato pela compreensão. Sem problemas, o Brena. Depois a gente, como a gente está gravando, depois a gente resgata aqui a participação de vocês. Oi, boa noite, professor. É o aluno Celso. Celso, deixa eu acabar só de ver aqui as perguntas, se houver, e depois eu abro aqui para vocês. Pode ser, Celso? Pode ser? Respondeu. Bom. Acho que ele caiu, professor. Aí ele caiu? Depois ele volta, então. Então, vamos lá. O Wellington. Aí o Rafael Salles. O aquecimento global leva à elevação da temperatura média da Terra ou há também o resfriamento? Ou seja, há maior amplitude térmica ou só aquecimento? Eu diria para você que essa amplitude térmica, Rafael, a gente vai... Porque, na verdade, o aquecimento acaba, vamos dizer assim, tornando os eventos críticos mais intensos, tanto de aquecimento como de resfriamento. Então, eu, por exemplo, tenho uma expectativa que, por exemplo, a gente aqui no Brasil passou por um momento de muito aquecimento, passe com temperaturas muito baixas aqui também, tá? Então, eu concordo com vocês, se é que você teve essa intenção, né? Eu acho que a maior amplitude térmica ela acontece também, tá? A gente tem percebido isso e alguns dados aí têm mostrado isso também. Há um aquecimento em média, mas há também uma amplitude térmica maior, tá? Boa noite, nossa. Tem mais gado do que gente. Sim, tem mais gado do que gente. Eu vou dizer para você que tem até mais do que esses dados que são apresentados, tá? O rebanho bovino brasileiro é uma coisa assim fantástica. Aqui no Norte Fluminense tem mais gado do que gente, mas com certeza, né? E para quem conhece a criação, né? Como é que ocorre a criação de gado, se precisa de muito pouca gente para conduzir assim um grande rebanho, né? Então, de fato, é isso mesmo, muito mais gado do que gente, tá? A sua observação, Raquel, é pertinente. A Tafona é um ótimo lugar para estudos. Eu gosto. Aí vem números exorbitantes, de fato, né? Eu estou aqui trazendo os números reais, tá, gente? Eu não estou trazendo aqui dados, eu estou sempre citando as fontes, tá? E quando houver dúvida, por favor, falem. Então, os dados que a gente traz aqui são dados de relatórios oficiais da ONU, são dados aqui oficiais do governo brasileiro. Então, a gente pode até questionar os resultados, mas são dados oficiais, tá? E vocês observam que os dados que a gente traz tem um delay aí de 6 anos, né? Então, a gente não tem o reflexo das últimas políticas que o governo tem adotado, tá? Ou não, né? Que ele diz que não adota, mas a gente pode, inclusive, analisar esses resultados, mas com a defasagem de 6 anos. Isso. Obrigado, Ayrton. O Arla 32 é o tanque, né? É o produto que é usado para poder reduzir as emissões em carros, que está sendo instalado em alguns carros agora, né? Eu achei bastante interessante. Eu não conhecia, Ayrton. Eu acho que foi no domingo, no Auto Esporte, né? Que é um programa que eu gosto de assistir. E aí eu vi esse Arma 32. Muito interessante mesmo. Acho que devia ser até obrigatório, sabe, Ayrton? O uso desse componente, né? Assim como aqueles componentes no escapamento dos veículos, né? Que você tem ali, que você é obrigado a instalar, que faz a medição, né? Então, sem dúvida nenhuma, é um produto muito interessante. Ele reduz, assim, bastante as emissões, né? E deveria ser, repito, obrigatório. Não sei se... Aí o problema todo é que quando você coloca uma coisa obrigatória, acaba aumentando de forma acentuada o custo, né, dos veículos. Já estão muito caros, né? Hoje em dia está uma coisa absurda. O pessoal diz, carro usado está custando muito caro, mas carro novo está custando um absurdo. Então, assim, está quase que inviável você trocar carro. Eu acho que todo mundo que tem seu carrinho está quietinho, porque não tem como nem pensar em trocar carro, a não sei aqueles que têm muito dinheiro.
como ocorrem as emissões de manejo de solos agrícolas. Então, quando você revolve o solo, quando você faz práticas, principalmente da agricultura convencional, com gradagem, escarificação, você acaba, nesse movimento do solo, liberando gases, tá? Porque o solo tem 3 componentes, né? Tem a parte sólida, mineral, tem a parte de água e tem gases também, no espaço poroso junto com a água. Você acaba liberando esses gases, você acaba empobrecendo esses gases, porque a atmosfera dentro do solo é diferente, né? Se ele tiver com vegetação, se você faz a gradagem, se você faz o revolvimento, você acaba matando essa vegetação que cobre o solo, deixando o solo exposto, causa outros danos, mas também emite, tem as chamadas emissões, né? Então, também o manejo de solos agrícolas acabam liberando. Se você tiver ali um solo que já vem sendo agricultado, tendo práticas agrícolas há muitos anos, né, o uso de nitrogênio, por exemplo, você acaba também nesse revolvimento liberando esses gases também. Tá? Quais estados brasileiros possuem maiores rebanhos bovinos? Paz, a Paula, né? Paula Vivian perguntou. Olha, eu sei que tem um estado que eu tomei um susto quando eu visitei, que é o estado de Rondônia, diz que tem um rebanho, me disseram, quando estive lá, que era um dos maiores rebanhos do Brasil. Mas eu vou procurar saber essa informação para te dar tentar buscar um dado oficial sobre isso, e aí eu prometo que eu coloco lá. Coloca para mim essa pergunta, Paula, lá no Tira Dúvidas, por favor, tá? Para depois a gente tentar responder lá para vocês, ou vocês mesmos podem colocar lá e pesquisar, tá? Acho que o legal é todo mundo conhecer um pouco mais sobre essas informações. Aí vem o Demétrio aqui, os estados do Centro-Oeste e São Paulo, né? Eu acho que está respondendo a pergunta de cima. Eu tive essa informação de Rondônia, né? Mas é provado, né? São Paulo, com certeza, Centro-Oeste, mas eu não sei quem é o primeiro lugar, não, tá, pessoal? Tem que buscar aí publicações oficiais aí. O Mário Antônio, são as cidades que abrangem o Parque Estadual dos Três Picos, assim, que eu comentei, né? Com aquela imagem. O Celso está com a Brena na aula. Acho que ele quis dizer isso. Ah, tá. Eu entendi. A gente vai registrar isso aqui depois. O investimento de carne, o Caio Mateus, o investimento em carne artificial, carne de laboratório para o setor industrial, seria uma possibilidade de reduzir o impacto das emissões dos gases de efeito de estufa da agropecuária brasileira. Então, Caio, eu fiz um curso, há um tempo atrás, sobre empresas sustentáveis, e tem uma empresa que se dedica, não vou lembrar o nome aqui, posso trazer para vocês também, que se dedica a desenvolver proteína a partir de proteína vegetal, mas com gosto de proteína animal. Ou seja, desenvolver carnes e outros produtos que têm o mesmo sabor de proteína vegetal, de proteína animal. Tá? Fazenda do Futuro? Não. É uma empresa que trabalha com isso, desenvolve leite, carne e outros produtos. Tá? Então, é uma pesquisa, é uma empresa que faz isso, está desenvolvendo produtos e comercializando esses produtos. Também eu posso, depois, coloca para mim, o Caio, essa questão sua aí, essa carne artificial, que seria isso, que eu vou tentar divulgar para vocês lá o nome dessa empresa, tá? Muito interessante. Rafael Salles, professor, falo de Itapiruna, região noroeste fluminense. Essa região do Rio de Janeiro, excetuando Varriçai, em que a produção de café é baseada na economia em criação de gás, seja para costa, seja pecuária leiteira, sem dúvida. O norte e o noroeste tem um grande rebanho, né? Talvez o noroeste até com maior gravidade, né? Porque são terras que a gente sabe que são mais degradadas ainda porque tem regiões, né, de serra, de morros, né, de declividades maiores, e com certeza é uma região, vamos dizer assim, que essa atividade, a atividade agropecuária, ela causou, né, um impacto maior do que aqui o norte fluminense, que são regiões mais planas, tá? Então, o que você falou, Rafael,
é uma grande verdade. A Bruna Delicoli, professor, gostei muito da linha de tempo. Pensando nisso, eu não consigo entender como o Brasil atingir metas ambiciosas, ele exige cobrar a taxa de energia solar produzidas pelos consumidores residenciais. Pois é, são a questão toda que a gente vive numa democracia e a cada momento entra um governo com uma política diferente, né? Essa questão da energia solar, por exemplo, é uma coisa fotovoltaica, é uma coisa assim, que eu concordo com você, é absurda, né? A gente está com investimentos, com financiamentos para instalação de energia solar nas nossas residências, em cooperativas, várias ações, algumas usinas, né, usinas sendo implementadas por todo o país, e aí vem uma taxação, né? E aí, de fato, é uma questão bastante complexa. Nilvia, eu já estou acabando, Nilvia. Você pode ficar com a mão levantada, mas eu já te dou a palavra, tá? Deixa eu só acabar aqui a leitura. Tranquilo. Aí eu vou abrir aqui. Vocês podem fazer como a Nilvia, levantar a mão, tá? Bom, o Ayrton aqui, a obrigatoriedade varia de acordo com o município de alguns estados, mas uma coisa a teoria é outra, mas uma coisa é a teoria, a outra é a prática. Cobrança é imposto, né? Mais imposto para a gente. Professor, o plano ABC, quando se fala em redução de taxa de desmatamento, existe algum plano que contemple reflorestamento ou só desmatamento contínuo em níveis supostamente menores? Olha, esse plano ABC é uma proposta muito interessante. Ele propõe, sim, reflorestamento. Ele propõe, eu passei um pouco rápido ali, Thalita, mas ele propõe, por exemplo, a questão da integração lavoura, pecuária. É um negócio bem interessante. Assim. A gente começa a ver alguns projetos bem bacanas nessa integração lavoura, pecuária, e eu acho que é uma saída, inclusive, para o produtor rural. É assim, não adianta você fazer algo que seja bom para o ambiente, que reduza as emissões, mas que inviabilize a questão agrícola, né? O pecuarista, o produtor rural. Não estou falando dos grandes produtores, não, estou falando do pequeno mesmo. Então, esse plano ABC, ele tem umas propostas muito interessantes. Eu fiz o curso, né, dessa ação. Ele propõe ali a agricultura sustentável, o uso de práticas ali sustentáveis, já mais do que consolidadas, essa integração lavoura-pecuária, ou seja, é uma solução bastante interessante, né? Que eu diria que se o pequeno produtor entender a concepção e investir dentro do possível nessa proposta, ele vai ter bons resultados. E sim, ele contempla reflorestamento de áreas, né? E principalmente nas áreas previstas, protegidas por lei. O Rafael, o uso de adubos químicos pode liberar gás de efeito estufa? Dependendo do tipo de adubo, sim. Tá? O adubo químico é o quê? Basicamente é NPK, nitrogênio, fósforo e potássio. O nitrogênio é extremamente volátil. Se ele for mal aplicado, se aplicado numa condição ruim, solo seco, isso, aquilo, ele vai embora. Tá? O fósforo é pouco móvel. Tá? Ele fica no solo, mas no excesso ele é caro. Ele pode, inclusive, contaminar o lençol freático, né? Mas a tendência é ele ficar ali no solo, ele tem pouca mobilidade. E o potássio, né, ele pode também ser lavado, né, levado ali também. O nitrogênio, aí, principalmente, é o mais volátil. Tá? Fazenda do futuro, eu não entendi a questão aqui, da Cristiane Pareto. Eu estava falando daquela empresa, né? Não, acho que não. É uma empresa que produz, né, proteína a partir de vegetais, tá? Professor, sobre a produção de proteína de insetos, seria mais limpo? Boa pergunta. Me parece, mas não deixa de ser proteína animal, né? Então, assim, são insetos. É uma questão interessante que você coloca, César. Agora você me pegou. Eu arriscaria dizer que não seria uma produção, mas tem produção de proteína de insetos também.
Eu acho que nessa própria empresa tem algumas alternativas de proteína de insetos. Eu tenho que pesquisar isso, tá, César? Vamos lá. Caroline, uma pergunta aqui bem grande. Em relação à pecuária, sobretudo a bovina, como por questões econômicas, culturais, dificilmente o rebanho irá diminuir, visto o crescimento e iniciativa da área. Então, caberia aos governos melhor elaboração de políticas públicas que controlassem e fiscalizassem a atividade, não só voltada para a sanidade mental, deve ser sanidade animal, né? Mas para a preservação e degradação ao máximo diminuída ao meio ambiente. Como exemplo, seria o sistema de pastejo rotacionado e a integração lavoura-pecuária. Foram cuidados corretos, se forem cuidados corretos, um dos produtos descartados gerados durante a produção, como qualquer atividade. Políticas públicas efetivas venham abranger todas as áreas. Tá, eu entendi sua mensagem e aí eu concordo com você, de fato, mas isso vai depender da política, por exemplo, do Ministério da Agricultura, né? Que a gente sabe que teve aí uma proposta aí de, vamos dizer assim, flexibilizar, para usar um termo mais político, né? Menos questionador, flexibilizar, inclusive, a legislação, os licenciamentos, né? Inclusive para o grande produtor da pecuária. Então, eu acho que é mais nesse sentido. Eu acho que ela quis dizer, Marcos Vinícius, sanidade animal, não sanidade mental, tá? E a Caroline aqui, sanidade animal, corrigiu, e o Marcos, assim, já ouvi dizer sobre uma fazenda que coloca música clássica para rebanho. Então, tem um filme, eu vou falar muito de filme com vocês, tá, pessoal? Eu gosto muito de assistir filme, e tem muitos filmes voltados para essa questão de sustentabilidade. E com relação à criação de animais, tem um filme de uma pesquisadora americana, que ela é autista, né? Mas ela chegou a fazer doutorado. Esse filme passou na Sky, né, na HBO, se não me engano, e aonde ela comprovou que o manejo, né, a criação animal, de uma maneira mais, vamos dizer assim, humanitária, né, menos agressiva, currais sem cantos, né, curvados, música ambiente, inclusive para vaca leiteira, isso aumenta a produção, cria um ambiente mais favorável, mais agradável, menos ostensivo e permite, então, uma produtividade, inclusive, maior. Tá? O César aqui, professor, o senhor aceitaria orientar uma monografia de estudo que propusesse comparações entre emissões de produção de proteína bovina ou suína com proteína de minhocas, baratas e grilos? Olha, eu posso tentar ajudar, eu não sou biólogo e nem sou especialista no tema, mas a gente sempre está à disposição para ajudar. Certo, César? Caroline, isso, ela já até deu o nome da pesquisadora aqui, ó. Essa aqui é das minhas, é de ver filme também. A Caroline aqui, né, no Temple Grandin, né, que é o nome da pesquisadora. Muito interessante o filme, vale a pena assistir. De vez em quando eu vou recomendar os filmes aqui para vocês, tá? Já estou com alguns na agulha aqui, mas vou deixar para próxima semana. Brena, Celso, professor, hoje temos os datacenters consumindo 3% de energia no mundo. Este número vai crescer devido aos processos de cloud, né, que é nuvem. Já o estudo dos datacenters verdes até 2025. Perfeito, Brena. Obrigado aí pela informação. Isso, Temple Grande, né? É a pioneira da zootecnia, né? Normalmente quem conhece essa pesquisadora é porque é da área, né? Ela é incrível, com certeza. O nome é bem bacana. Não lembro o nome do filme, não. Mas, com certeza, se você digitar o nome da pesquisadora, você vai achar lá no filme. Tá? Bom, e aí eu tenho aqui a Nílvia com a mão levantada. Nílvia, pode falar. Boa noite, professor Vicente, tudo bem? Seguinte, Tudo. a minha dúvida foi um pouquinho anterior ao que o senhor estava falando ali na questão das emissões de CO2. Eu sempre fico muito pensando com relação à questão das emissões totais e per capita, né? Porque o professor comentou uma coisa que já é
fato que a China é a maior em emissões totais, mas se a gente olhar na questão de emissão per capita, os Estados Unidos têm uma capacidade produtiva bem menor do que a China, e eles têm essa né, perdão, essa emissão per capita muito maior. Como que vem se equalizando agora nos acordos internacionais essa discrepância? Por exemplo, o Brasil também está em 5º lugar de emissões, né? Não somos um país industrializado, são os rebanhos. Então, como é que isso vem sendo equalizado nos acordos internacionais e nas políticas brasileiras especificamente? Então, Nilvia, eu acho o seguinte, com relação aos Estados Unidos, concordo com você, né, a questão das emissões per capita, se você pegar ali, né, de fato, os Estados Unidos está aí em primeiro lugar, mas houve uma mudança de governo bastante importante nos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos tinha um governante que não concordava com a política, né, a participação, e, na verdade, ele queria desenvolver o país independente das emissões, né? E aí houve uma mudança, até porque estava isolando os Estados Unidos do resto do mundo por conta desse comportamento, né? Então, eu acho, assim, no meu entendimento, é lógico que a gente tem, eu me baseio muito nos relatórios que são emitidos, tá, Nilvio? Mas no meu entendimento, olhando a política mundial, eu acho que os Estados Unidos ele começou logo depois que tomou, né, que houve o resultado das eleições, ele começou a mudar a sua participação, né? O seu compromisso começou a ser retomado com relação às emissões, né? Às políticas aí de emissões e a todos os acordos que estão sendo feitos. Agora, o Brasil, eu diria que fica, né, no lado oposto, né? Hoje a gente tem dificuldade, nós temos assim uma grande dificuldade de aceitação internacional. Os nossos produtos têm sido boicotados, né, no exterior. Nós temos problemas aí vinculados à questão do desmatamento, essa questão da rastreabilidade, né, da produção, por exemplo, do gado, da produção agrícola, ela começa a ser cada vez mais sendo cobrada. Por isso que o país tem buscado novos mercados, né? Tem tido dificuldade de fazer aquisições aí, por exemplo, né, a questão da questão dos adubos, né, que é uma base, já que nós somos um país de produção primária forte, né, que é o agronegócio que impulsiona as divisas, né, a balança comercial do país. Então, essa questão de impacto na compra de insumos, né, principalmente adubos, acaba também impactando. Ou seja, a gente está numa situação internacional bastante complicada, né? E a gente não tem muito poder de barganha, né? Nós somos um país, repito, de produção primária, né? Nós produzimos matéria-prima e compramos produtos processados a um custo muito mais alto, né? Então, a nossa contabilidade, vamos dizer assim, ela é bastante negativa nesse sentido. E eu acho que a política que o Brasil tem divulgado, tem implementado, os discursos, né, todo o nosso comportamento aí tem causado um grande prejuízo. Essa é a minha visão, tá, Nilva? Tem causado um grande prejuízo em nível internacional. Então, se os Estados Unidos teve uma mudança de governo, e houve, vamos dizer assim, uma mudança de política, aqui a gente está enfrentando aí um desgaste político muito grande, né? Em termos aí, para quem é da área sabe disso, em termos ambientais, em termos de legislação, a liberação de uma série de produtos que são proibidos em outros países, aqui tudo é possível, aqui tudo se aprova. Então, tudo isso causa, vamos dizer assim, um desgaste internacional, e isso se reflete no nosso comércio internacional, tá? Em todo o mundo. Tá? Então, eu vejo que a nossa política hoje tem causado prejuízos sérios aí, e principalmente com relação à questão das mudanças climáticas. Isso acaba se refletindo no comércio do país também, tá, Nil? Então, é o meu entendimento, e é a partir desses relatórios, desses documentos oficiais, que a gente pode se basear para ver como é que estamos. No entanto, como você viu,
os relatórios que nós temos disponíveis do país, os relatórios oficiais, têm uma defasagem de 8 anos. Então, só daqui a um tempo que a gente vai saber como é que como é que estão as nossas emissões e como que isso vai ser visto lá no exterior, tá? Não sei se eu te respondi, Obrigada, tá? professor. Obrigada. Respondeu sim. Uma coisa que eu fico pensando sempre é assim, a gente fala das emissões totais da China, mas a gente, de certa forma, terceiriza muito da nossa produção, a própria União Europeia, os países desenvolvidos lá, muita coisa é produzida na China. Eu acho que se isso voltasse para esses países, os índices deles também ficariam impraticáveis, né? Com certeza. Você tá coberto de razão. Eu acho que a gente hoje tem uma política que a gente acaba abrindo mão do projeto nacional, né? Que é o projeto de ter, por exemplo, só para vocês terem ideia, não sei se vocês sabem disso, mas a Petrobras, neste governo, mudou o seu negócio, abriu mão de uma série de empresas, né, vinculadas, subsidiárias da Petrobras. Né? Empresas, por exemplo, da Petrobras de produção de biodiesel, não sei se vocês sabem disso. Fábricas de adubo, né? Nós tínhamos fábricas a partir para produzir adubo. Então, tudo isso foi sendo ou privatizado, ou fechado, vendido. Então, hoje, em nome aí de uma política econômica, a gente acaba tendo que, vamos dizer assim, uma dependência enorme do exterior. E aí, quando chega uma guerra que nós estamos vivendo aí, com a guerra da Ucrânia, a nossa dependência é extremamente alta e a gente fica numa situação difícil. Rafael, pode falar. Professor, tá me escutando? Positivo, Rafael, pode falar. É o seguinte, professor, eu tenho sempre um certo incômodo com a expressão, com o emprego da expressão desenvolvimento sustentável. Me parece sempre que a expressão ela acaba se desviando da finalidade, que é a possibilidade da gente, digamos assim, manter preservado o ambiente que seja de uma maneira que ele seja propício à preservação da vida humana e da própria natureza, né? E me parece que quando a gente começa a aprofundar um pouco na literatura, principalmente a literatura dos relatórios dos organismos internacionais, né, que buscam sempre um relatório, sempre busca a neutralidade e tal, mas acaba sendo quase que um estímulo ao vamos continuar mantendo o sistema, o status quo do sistema econômico. E a gente precisa de algumas práticas para reduzir um pouco o impacto ambiental. Mas ninguém, assim, apesar da Agenda 2030 falar da questão da pobreza, do desenvolvimento humano, desigualdade social e tal, no frigir dos ovos parece que a ideia e isso a gente percebe até, inclusive, como a colega falou há pouco, dos Estados Unidos no governo Trump, não ter se filiado aos acordos internacionais. E assim a gente vai vendo, que me parece que algumas coisas são, abro aspas, para inglês ver. Eu queria, assim, a sua opinião, assim, uma pergunta um tanto meio confusa, mas não chega a ser uma pergunta, acho que é até um comentário. Se essa expressão, muitas das vezes, ela não está sendo apropriada por quem tem um predomínio na economia mundial, e para poder justificar uma manutenção de hábitos que nos fizeram chegar à situação de degradação ambiental que estamos vivendo hoje. Se é que eu me fiz entender, entendeu? Desculpa aí pela extensão do comentário. Rafael, eu quero, assim, concordar com você. Eu acho que é uma utopia mesmo, tá? Principalmente para os países em desenvolvimento, né? E a gente pode acompanhar ao longo da história, cobrança, né? Muitas vezes até de forma exagerada em cima do Brasil, queimadas na Amazônia, etc. Lógico, tem que fazer essa cobrança porque é um patrimônio que nós temos aqui no nosso país. E eu não sei se vocês conhecem, né? Se você conhece, Rafael, mas eu tive a oportunidade de visitar uma série de locais na Amazônia. E provavelmente no mês de junho eu estou indo lá de novo, porque de fato é um lugar fantástico, né? Aliás, eu recomendo a todos
antes de pensar de ir para o exterior, conheça seu país, e principalmente a Amazônia é uma parte do país assim, que eu tenho certeza que vocês não encontrarão em nenhum lugar do mundo, mas, de fato, eu concordo com você, que esse é um discurso, principalmente do discurso dos países desenvolvidos, né? Que querem manter seu padrão de produção, as suas emissões, e muitas vezes ao custo de restringir o crescimento, o desenvolvimento de países em desenvolvimento como o nosso. Mas, por outro lado, a gente tem uma questão mundial, que é a questão das emissões, né? Então, se você olhar o Acordo de Paris, se comparar com o Protocolo de Quioto, né, você vê que o Protocolo de Quioto ele tratava basicamente a questão dos países desenvolvidos. Já o Acordo de Paris ele é algo mais amplo, né, envolve todos nós. Então, de fato que a situação está crítica, né? Se a gente, juntos, né, todos nós, não começarmos a mudar, por exemplo, nosso meio de produção, né? A forma de produção, usar práticas mais sustentáveis. E, gente, eu estou falando de coisas, não são coisas, trabalhar com compostagem, trabalhar com adubo orgânico, trabalhar com solo protegido, são coisas que estão consolidadas há muitos anos e que, infelizmente, as práticas não são adotadas, questões culturais, é uma dificuldade tremenda. Eu trabalho com projetos com produtores rurais, né? Alguém falou aqui do Noroeste, eu tenho um projeto lá em Barriçai, um cafeicultor. A dificuldade que é você implementar uma coisa que já está consolidada há muitos anos, coisas simples, básicas, que poderiam dar uma rentabilidade maior e uma produção mais sustentável, né? Então, eu concordo com você, né, a questão dos grandes países, mas eu acho que também se todos nós não pensarmos em abraçar essa causa, eu acho que a gente não vai conseguir mudar essa previsão, né, futura, que é cada vez mais eventos críticos, os eventos críticos se tornaram cada vez mais frequentes. Acho que a gente pode melhorar, sim, a questão ambiental, a questão social, né? A questão da pobreza, a questão da economia. Então, assim, tem uma série de pontos que a gente pode avançar, que a gente pode melhorar, tá? Eu não sei se eu respondi, mas eu concordo com aquilo que você falou. É um pouco sim, é um pouco de uma colocação que é feita por muitos países, né? E que acabam jogando a conta, vamos dizer assim, dos países em desenvolvimento, né? É uma utopia em alguns momentos, sim. Tá? A Bruna, pode falar, Bruna. Aí, estava falando sem ligar o microfone. Então, ainda falando sobre isso, assim, comparando com a linha do tempo que a gente viu, né? Na verdade, então, os primeiros acordos que os países que eram os maiores emissores, né, e que também eram os mais ricos lá no começo, eu percebo que, então, eles terceirizaram as emissões, né, mandaram para países em desenvolvimento, até mesmo foi mais ou menos na mesma época que houve esse aumento aí dos tigres asiáticos, né, do poder econômico, da industrialização ali na Ásia, e depois o que a gente vê hoje é que não tem mais como terceirizar. Então, agora eles precisam repensar tudo, né, porque o que foi terceirizado já não tem mais o que fazer. Bruna, perfeito, Bruna. Não tenho que acrescentar mais. Eu acho que a gente vai ter que rever tudo agora, né? E se você olhar lá aqueles dados das emissões, são os países asiáticos, né, que mais emitem, né, hoje. E a gente acabou, vamos dizer, a economia mundial acabou favorecendo, inclusive, esse crescimento, né? Se a gente analisar, ou seja, nós somos culpados, né? E aí eu tenho certeza que aqui nesse grupo que está aqui agora, muitos de vocês já consumiram muitos produtos asiáticos, sabendo muitas vezes que tem a questão da mão de obra escrava associada, o custo mais barato, o custo de produção, o custo ali ambiental. Então, assim, a gente é culpado de muita coisa também. Não são só eles, não. O mundo está muito interligado. Então, eu conheço
quantos e quantos produtos nós adquirimos que são de origem asiática, ali, produção chinesa, né? Então, a gente também tem culpa do cartório, tá? Então, é bem complicado. Meu povo, eu queria propor para a gente encerrar hoje, eu acho que foi muito legal, agradecer aí a parceria de vocês no dia de hoje. Eu queria, assim, fazer a propaganda já da semana que vem, que a gente vai tratar dos ODS, da Agenda 2030. Eu vou trazer um material muito interessante, que eu considero muito interessante, de uma universidade paulista, da Unesp, uma publicação que eles têm, assim, que eu descobri recente, eu acho que 2021, fantástica. Eu acho que vai ser bem legal aqui eu compartilhar com vocês. E aí, no final, a gente faz a mesma coisa que a gente fez hoje, porque eu gostei muito aí da participação de vocês, foram bastante proativos. Lembrar de vocês preencherem lá, responder as duas atividades, são tranquilas, tá? Não tem nada difícil, não tem nada disso, não. Vocês vão ver lá que é bem tranquilo, vocês vão gostar. E eu queria até pedir que vocês respondam com bastante sinceridade, né? Lógico, não estou falando que ninguém vai ser sincero aqui, mas com bastante cuidado. Eu também me vigio, né? Porque a gente sempre quer responder o que aquilo que é mais correto, né? Aquilo que politicamente é mais correto. Mas aí vamos tentar responder o que é de fato. E aí vocês, que eu gostaria, até faço uma pergunta lá, que tanto a pegada ecológica como o questionário, que faça vocês, né, refletir um pouco de como a gente está, mesmo estando aqui no Brasil, contribuindo para muito do que está acontecendo no mundo, tá? Questão de consumo, produtos, etc., como a colega comentou aqui, da questão dos produtos chineses, aí, asiáticos, né? Os tigres asiáticos, né? Então, com isso eu queria pedir que vocês façam as atividades, mas também que façam essa reflexão aí. E eu fico à disposição lá no chat de dúvidas, tá? Vocês podem colocar lá, eu vou tentar responder. E na aula que vem também eu vou trazer algumas sugestões de vídeos para vocês, tá? Eu vou trazer alguns vídeos, vou colocar aqui, alguns são disponíveis na internet, no YouTube, ou seja, não precisa ter conta no Netflix, tá? E aí que vocês façam, uma das atividades vai ser essa, que vocês façam uma discussão ali sobre a questão da sustentabilidade, como o colega colocou, né, dessa utopia ali na discussão, vendo o vídeo, né? Ou seja, vamos juntar prazer com trabalho. Vídeo, pelo menos para mim é prazer, né? Um trabalho que é a gente fazer aqui as atividades do curso, tá bom? Então, despedir de vocês, boa noite, obrigado por essa presença de hoje e um abraço a todos aí, saúde e bom trabalho aí. Tem feriado, mas não esqueça de fazer as atividades não, vão até dia 25, tá bom? Um abraço a todos. Vou aguardar vocês saírem aqui para poder desligar a sala.